Oi amigos, tudo bom? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista que o Celso Jateni deu, presidente do conselho, em ano eleitoral, hein, gente? Eu acho que a gente se esquece um pouco disso. O Rueda que tinha dito que não gostaria de ser presidente do Santos novamente, né? No sentido de não querer ser reeleito, né? Não que ele não goste do clube, né? Bom, vocês entenderam. É aí um mandato que deve acabar de fato no fim do ano. Um Celso Jateni, que é presidente do conselho, também indicou uma grande probabilidade dele também fechar esse ciclo com o Santos. E a gente sabe que esse momento político do Santos vai ficar cada vez mais à flor da pele se a gente continuar nessa porcaria de futebol que a gente está apresentando, porque pra mim, podem se falar muitas vezes que é só o início da temporada, que as coisas vão mudar, que é só o começo. Pra mim, eu pouco me importo de ser só o começo se eu não tivesse vivido, eu pouco me importaria de ser só o começo se eu não tivesse vivido 2021 e 2022 assistindo esse clube que pareceu sempre o mesmo roteiro. Exatamente como a gente trouxe no último vídeo, parece um Santos que enfrenta os mesmos problemas, parece um Santos que contrata, mas não tapa o buraco necessário, parece que um Santos troca sua comissão técnica, mas não de fato cria uma nova formação. É um Santos sem identidade, é um Santos desorganizado e é um Santos sem garra, é o que a gente falou por várias vezes. Quando não dá na técnica, tem que ir na força, tem que ir na garra, tem que ir na vontade. E nesses 3 jogos que a gente viu, a gente não viu nada, né? É um Santos que até agora não faz nenhum bom jogo, não fez nenhum bom tempo. É um Santos que não consegue passar nenhum tipo de calma, de tranquilidade com qualquer seja o time. Então, antes da gente entrar também, eu quero falar sobre algumas alterações que podem acontecer no Santos amanhã. O Lucas Mussetti acabou de colocar essas alterações, então vou falar no final do vídeo. Mas eu quero debater, pra quem não viu, é uma entrevista muito legal do Celso Jateni, feita pelo GE, pelo Bruno Gilfrida. Então depois acompanhe aí no site pra vocês terem a matéria completa. E também, como vocês sabem, eu sou uma das embaixadoras da Centauro, eu esqueci de falar isso. Se vocês quiserem 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, clica aqui no link, olha aqui na descrição que tem o meu cupom IMPSANTISTA. E além disso, vocês sabem que eu também sou patrocinada pela Pixbet. Troque sua casa de apostas pela Pixbet, que é a empresa master que apoia o Santos, apoia o canal Imparcialmente Santista. Então também aposte na Pixbet. O link tá aqui embaixo, copie e cola na sua URL. Se você não entendeu, entra no meu Instagram que tem destaque lá sobre isso. Gente, eu queria, depois desses recadinhos aí, eu acho que é muito importante que a gente tenha de fato essa entrevista que a gente viu, né, do Celso Jateni se abrindo, porque uma das questões que a gente falou no roteiro, né, nesse roteiro turbuloso do Santos, que eu comentei no último vídeo, é que neste momento que o Santos vai mal, daqui a 10, 12, 13 rodadas vão olhar aí pra parte técnica, vão querer trocar o técnico, vão querer mudar, olhar pro Falcão, olhar pro Dair, tirar todo mundo, como já se fez com o Edu Draceni, com vários outros técnicos nos últimos anos do Santos. Mas é que a gente vê aí que uma diretoria que por muito apareceu nesse momento de contratação, nesse momento de nova arena, não está aparecendo neste momento. A gente quer ver mais Rueda, a gente precisa ver mais Falcão. Eu acho que são pessoas que são personalidades que estão no Santos, que precisam também se responsabilizar por isso. E por isso que eu fico feliz dessa entrevista que o GE teve com o Celso Jateni, porque também mostra um pouco de exposição. Muitas vezes as pessoas nem sabem que ele que é uma pessoa que já foi mais de 20 anos aí vereador da cidade de São Paulo, torcedor do Santos, que também é extremamente relevante, né? A torcida pega muito no pé do Rueda de não ter sido tanto um torcedor de arquibancada antes de ser presidente. Mas eu vejo aí um cara que tá disposto a enxergar esses defeitos do Santos, mas conforme vocês também vão ver na entrevista, não é uma pessoa que aponta o dedo diretamente ao Rueda. Então eu vou falar um pouquinho aqui dos assuntos, né? Depois, como eu falei, entrei no link pra vocês verem de fato tudo sobre essa entrevista. Mas aí, sou perguntado sobre a responsabilidade do Rueda, ele acredita que o elenco deve assumir responsabilidade, a maior parcela de responsabilidade pelos últimos 2 anos, que são extremamente abaixo do esperado, e não apenas a diretoria. Cara, olha essa frase, eu achei extremamente interessante que ele trouxe. Fazer discurso no vestiário, postar na rede social que a camisa é pesada, que tem que ganhar, que tem que ir pra cima, é muito legal, é muito bonito. Mas jogar dentro das 4 linhas, o presidente não joga, o Falcão não joga, infelizmente, porque se tivesse no nosso meio de campo seria outra coisa, os conselheiros não jogam. E aí ele traz exatamente que toda essa parte de você expor, né, você expor que você está no clube, você expor aí essa grandeza do Santos é fácil, mas que os jogadores precisam fazer
Mas, o que eu acho dessa frase pra gente trazendo a entrevista e também a gente pode comentar? Eu acho que o Rueda tem responsabilidade sim, eu acho que sim, o Rueda não entra em campo, mas o Rueda contrata, né? E assim, se o Rueda não tá sabendo contratar um técnico, que a gente teve diversos tipos de técnico no Santos, que o Falcão faça essa parte de entrar nesse vestiário, que a gente não precise ter um Daniel Alves no elenco para que vá e motive as pessoas mesmo sem entrar em campo, mas que essa pessoa seja o Falcão, né? Que essa pessoa seja também o Dracena, como teve seu tempo, que essa pessoa olhe para esse elenco e relembre, e não é relembre, gente, a gente não tá pedindo jogar bonito, a gente não tá pedindo um time que joga bacana, que marca vários gols, que ganha de goleada, a gente tá pedindo exatamente o que o Falcão trouxe lá no início do ano, um time organizado e competitivo. A gente não viu nenhuma dessas frases até agora. Então, assim, por mais que o Celso Jatene coloque muito essa questão do e o Rueda é um cara que sempre teve que trocar o pneu com o carro andando. Ele fala isso na entrevista, né? Essa foi a primeira vez que ele teve a calma desse final de ano de olhar para esse clube, mas em 3 vezes essa é a dinâmica do futebol. O futebol é essa correria e outra. O Santos por 2 anos, né, 21 e 22, foi um time que não foi às finais. Quem dera nós, né, de Libertadores, não foi a finais de Copa do Brasil, não foi as finais também de Sul-Americana. É um time que tem tempo pra pensar, porque acaba que o calendário do Santos, ele afunila, né? Vários outros times têm um calendário que se mantém porque eles continuam nas competições, diferente do Santos. O Santos é um time que nos últimos 2 paulistas teve muito tempo pra iniciar o brasileiro, porque não passou de fase. Então eu já acho que todo mundo tem que sim ser responsabilizado e todo mundo merece sim essa ponta de, por mais que você não entre em campo, como ele até brincou, né? Seria até bom se o Falcão entrasse, o Falcão vai ter que entrar de um jeito ou de outro em campo, seja num vestiário, seja numa entrevista, pra de fato mudar, porque esse Santos hoje não joga mal, ele joga de uma maneira precária, sem responsabilidade. É um Santos muito além do mal, muito além do vexatório. Cara, eu realmente estou extremamente incomodada porque parece que ninguém toma a responsabilidade pelo Santos. E aí, falando um pouquinho, né, sobre estatuto, ele trouxe a mudança do estatuto, falou que nos últimos anos o estatuto pouco se alterava, muito mais em questão de alterações pequenas para que favorecessem quem de fato estava lá, né, como, por exemplo, mudar a questão da reeleição. E ele disse que muitas pessoas falaram que estávamos mudando o estatuto para se fazer a SAF, pelo contrário, estavam mudando o estatuto para proteger o clube no caso de uma proposta de SAF. Estamos estabelecendo regras e as regras são claras e rígidas. Aprovação do conselho, aprovação de Assembleia Geral, e o estatuto não tinha nenhum tipo de normas, né, de normativos e preventivos em cima disso. Então ele explica um pouquinho essa mudança do estatuto, fala também da parte dos conselhos, né, que o Santos tinha muito mais conselhos, muito mais conselheiros, e houve essa diminuição dos conselheiros, e ele fala também dessa parte, que a vontade dele, né, que ele gostaria muito que estivesse uma votação que as pessoas também pudessem escolher os seus conselheiros, né, não só escolher as grandes chapas, mas também escolher quem de fato representa lá dentro. Ele fala que é uma coisa muito importante que não tiveram tempo de fazer, que é esse voto individual para os conselheiros, que eu acho super importante que a gente saiba quem tá lá dentro, que o santista também possa fazer esse tipo de voto, né? Que o sócio saiba por que o cara quer ser conselheiro do Santos e quem ele é. Claro que todos vão ter que fazer parte de alguma chapa, ou seja, essas chapas que a gente sempre fala, né? Aparecem às vezes 3, 5 ou 8 chapas querendo concorrer ao time do Santos. Mas que essa coisa da chapa do conselho, uma chapa que vai junto, o sócio nem sabe em quem ele está votando para o conselho, mas isso é uma discussão mais pra frente, então ele também pontua essa questão da discussão. E outra coisa que ele fala que eles fizeram também nessa gestão é a questão da consolidação do voto virtual, voto à distância. A gente votou pela Vila Belmiro, né, pela mudança da Vila Belmiro, a gente votou por várias questões aí pro estatuto também. Então eu acho que essa abertura, né, esse novo momento do Santos de modernização também vai para a Vila Belmiro, né, também vai para a própria arena, que ele fala, estamos acostumados com a Vila Belmiro, mas está na hora de modernizar. Então claramente também ele é uma das pessoas a favor dessa modernização que precisa acontecer, a gente sabe muito bem disso. Quando perguntada da relação do conselho com o Rueda, ele fala que o que trouxe um pouco de amargura na relação entre o conselho e o executivo do clube é a nossa razão, a razão da nossa existência, que é o futebol. O futebol não foi bem nos últimos 2 anos, não acho que o responsável direto sobre isso tenha sido o Rueda. Ele fala novamente sobre essa parte de responsabilização e responsabilizar de fato os jogadores. Eu acho que ele tá muito falando sobre
Está na hora dos profissionais de futebol do Santos responderem para a torcida o que a torcida quer ouvir. Garra, determinação, voluntariedade e respeito à camisa do Santos. Quando ele fala um pouco sobre os times que o Santos está jogando, né? Times de Série B, times de Série C, até o início da Copa do Brasil, que a gente acaba pegando times teoricamente mais fáceis, né? O Santos tem a obrigação de ganhar ou de chutar pelo menos 8, 9, 10 bolas no gol. Não dá pra ficar desse jeito. Concordo muito com o ponto dele, que o Santos não dá pra ficar desse jeito. Totalmente acredito que hoje a gente tem medo de assistir o Santos jogando contra qualquer clube. Aliás, antes de tudo, pedir desculpa pra vocês, porque tá acontecendo uma obra enhacada aqui do lado, que eu já tentei parar de gravar várias vezes, mas eles continuam com a obra, então desculpa esse tá acontecendo. Mas que eu acho que, além de tudo, a responsabilidade também já está caindo no Odair. Eu acho que o Odair já sabia onde ele estava se metendo. Não era nem um mar de rosas onde ele estava entrando. O Santos Futebol Clube, de fato, hoje é um time extremamente difícil para ser treinado. E eu acho que essa parte política do Santos, eu tenho muito medo do que vai acontecer na parte política do Santos. Se a gente vai voltar à questão de Marcelo Teixeira e tudo isso, muito com um Santos progredindo tão pouco e de forma tão precária na parte esportiva, né, no futebol do Santos Futebol Clube, o que a gente pode ver ano que vem. Eu tenho certeza que muitos torcedores vão falar, eu prefiro que volte, eu prefiro a gestão Pérez, né, falaram, eu vi até um post esses dias no Instagram, que era a gestão Pérez contratando o Luan Pérez e a gestão Rueda contratando o Luan do Corinthians, que uma paga as contas, mas não sabe contratar, e a outra não paga as contas. Lembrando que o Soteldo voltou, a gente, coitada, a gente nem pagou os salários dele naquele imbróglio que teve ano passado. Eu acho que o Santos também não precisa ir para um gestor maluco, um gestor que não responde à imprensa, né, um gestor que muitas vezes pode ser desequilibrado, né, um gestor que seja, não tô nem falando exatamente do Pérez, tô falando de vários outros gestores que o Santos já teve. Eu acho que o Santos não precisa ir de um abismo ao outro. Eu acho que o Santos pode achar alguém que esteja em equilíbrio, né? Faça boas contratações, pague as contas, se endivide às vezes por bons jogadores, mas que o endividamento traga bons resultados, que você consiga pagar as contas com isso. Bom, quase caiu meu iPad, mas acho que por fim eu queria trazer um pouquinho do que a gente pode ver amanhã, né? Um Santos um pouquinho diferente. O Odair mexe no Santos para enfrentar a Água Santa. Isso aqui é uma matéria que acabou de sair do UOL. O que está acontecendo nesse momento? O Odair tirou o João Lucas e não deve contar com o Dodi, que está com desconforto, o Mendonça, que está com febre. Eu adoro que às vezes no Santos começa a aparecer todas as doenças possíveis. Soteldo recuperado, está de volta. Como a gente sabe muito bem, ele não enfrentou o São Bernardo no incrível empate que a gente teve. Bom, aqui é interessante que ele fala da parte do Carvajal, né? Viu vários setoristas comentando que o Carvajal entrou bem no São Bernardo e provavelmente vai garantir essa vaga, porque assim, o Santos tá numa precariedade gigante de meio de campo, então qualquer pessoa que mostre mais ou menos um bom desempenho vai jogar e tem que ser testado. Tá no elenco, tá jogando bem, ou fez um minuto bem, que normalmente os jogadores não estão fazendo, tem que colocar à disposição. Bom, depois de usar na pré-temporada para ensaiar um esquema com o Soteldo na armação e 3 atacantes, o Odair claramente recuou isso, né? O Soteldo, a gente vê muito bem que ele não é esse tal meia, né? Ele é um cara que às vezes começa de meia, mas aí ele cai pra ponta, ele não consegue marcar sendo meia, e um Santos que às vezes tem o Dodi, que também não marca tão bem atrás dele, ou às vezes tem o Zanocelo, é um Santos que fica bem aberto no meio de campo. Então a provável escalação do Santos para este momento é o que saiu agora, né? Dia 24 à 1 da tarde. João Paulo, Natan, então provavelmente a gente vai começar o jogo com o Natan, que até foi o cara que sofreu o pênalti, né? Esse pênalti super contraditório aí do Santos no final de semana. Messias e Maicon, então a gente vai ter novamente, engraçado, né? Ele vai jogar novamente com o Messias e com o Maicon. Lucas Pires, Fernandes, Sandri ou Dodi, né? Depende aí se ele vai se recuperar desse desconforto. Carvajal, Ângelo ou Mendonça, por causa da questão da febre, Soteldo e Marcos Leonardo. Acho interessante essa questão que a gente tá vendo do Santos, voltar a usar o Messias e Maicon, né? Até vou colocar aqui, porque eu vi uma matéria Santos, Messias e Maicon. Eu vi uma matéria exatamente aqui, do Diário do Peixe, que ele explica, Odair explica Messias e Maicon na zaga. Os dois zagueiros deram boa resposta no passado, mesmo dentro da dificuldade. O Maicon teve uma oscilação de continuidade que acabou se lesionando. Este ano tem acontecido uma sequência física melhor para ele. A entrada do Messias, do Natan, do Gabi e do Lucas é oportunizar o grupo. O grupo deu uma resposta contra o Mirassol e outra resposta no segundo tempo. Eu preciso, como treinador, buscar esses encaixes de melhor característica.
o Michael jogando pelo lado esquerdo, como já jogou em vários outros anos, tem uma saída, uma construção, uma bola boa e um pouquinho melhor do que Eduardo Bauerman em termos de característica. Isso a gente montou colocando o Maicon aqui e o Messias do outro lado, mas não significa que no próximo jogo a gente não retorne. Vamos usar todos porque a busca é por encargo, blá 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 blá. Cara, eu acho que assim, o Michael jogou muito mal na última partida. Eu acho que seria um jogo sim pra gente testar Eduardo Bauerman e Messias. Vamos ver se algo muda até amanhã e eu volto com vocês aí em um pré-jogo. Beijos, tchau!